Uma tempestade monstro de mais de 1.600 quilômetros de largura. This is going to be a big and powerful storm. Com a força destrutiva de uma bomba atômica. Um desastre natural de forças extraordinárias atinge a costa nordeste dos Estados Unidos. Não brinque com a mãe natureza. Eu nunca vi nada igual a isso. Eu não sei, é um furacão. Nunca imaginaria que isso está acontecendo em Nova York. 50 casas já foram destruídas pelo fogo. Isto é inacreditável. Nunca testemunhei nada igual a isso. Ah, meu Deus! Inacreditável. Desculpe. Sandy, um rastro de destruição. Oi, Heather, Michelle. Eu nem sei como falar. Eu só tô feliz da gente estar viva. A gente não tem energia elétrica, não tem serviço nenhum aqui. A gente tá sem telefone. Nossa, parece cena de filme do fim do mundo, sabe? It's like a scene out of some end of the world movie. As pessoas na costa leste despertam para o resultado do Sandy. Esta tempestade foi de uma força quase inimaginável. O impacto do Sandy foi sentido ao longo da linha costeira, da Flórida até Massachusetts, antes de atingir terra firme. Depois soprou um oceano para o coração da cidade de Nova York. Ah, meu Deus! Com tamanho poder devastador, ela virou uma super tempestade. Aterrorizando milhões de pessoas. Eu tô tentando não deixar entrar. Sandy está chegando a Nova York e causando o maior estrago. Esta era a nossa casa, sabe? Me desculpe. As estatísticas são espantosas. Quase 200 mortos. Estimados 50 bilhões de dólares em danos e mais de 8 milhões de pessoas sem energia elétrica. Esta é a história de trágicas e para nunca serem esquecidas 24 horas na vida da super tempestade Sandy. É madrugada no dia em que a super tempestade Sandy está prevista para atacar. A 145 quilômetros da costa da Carolina do Norte, ela reivindica uma de suas primeiras vítimas americanas. Altitude. Aguardar. A guarda costeira dos Estados Unidos enfrenta ventos com força de tempestade para salvar a desesperada tripulação de um veleiro histórico que afundou em ondas de 5 metros. Mergulhadores saindo do cesto. Eles tiraram 15 pessoas da água, mas uma mulher não está reagindo. Tentativas de ressuscitação falham. Claudine Christian, 42 anos, teve uma distinção única e trágica na história da super tempestade Sandy naquele dia. Ela foi a primeira americana que teve a vida tirada pelo furacão Sandy. Foi uma faísca de vida de tão curta. Não conseguia acreditar que ela tinha morrido. Claudine era membro da tripulação no barco à vela de 3 mastros, HMS Bounty. Nadadores no cesto. Aguardar. O capitão do barco, Robin Albridge, estava desaparecido no mar. A busca pelo capitão seria abandonada mais tarde. Com Sandy ganhando força na direção da Terra, os cientistas no Centro Nacional de Furacão da NOAA estão profundamente preocupados. As coisas realmente mudaram em alguns dias. O furacão Sandy agora está mantendo a sua força. A expectativa de que o sistema desviasse para o mar já era. Parece que vai atingir o Nordeste. Ainda não sabemos exatamente onde a tempestade vai atingir.
Se esta previsão estiver correta, vai ser um grande desastre no Nordeste. Estamos falando de uma tempestade de multibilhões de dólares. E talvez um evento recordista. As pessoas devem começar a se preparar para um evento devastador. A nossa realidade é que mesmo se fizermos tudo o que for possível para nos prepararmos, não poderemos impedir a tempestade. Ouço falar sobre evacuação desde que chegamos aqui. Aqueles que ficarem vão ficar numa situação em que, se ficarem encrencados, não conseguiremos salvá-los. Vamos sobreviver como sobrevivemos a todas elas. Não estou muito ansioso. Estou ficando velho demais para isso. Nunca deixamos a casa ou abandonamos tudo antes. Vamos ficar. A tempestade será sentida até Michigan e partes de Ohio. Esta é uma situação sem precedentes e todos deveriam ter cautela. 29 de outubro, 2:30 da tarde. Começo da tarde. Manhattan, Nova York. Os ventos remotos alcançam o coração de Nova York. Depois, a tempestade atinge uma rua do subúrbio de Long Island. É o apocalipse. Ouvi meus filhos fazendo piada, brincando. 29 de outubro, 5:56 da tarde. Long Island, Nova York. Meu Deus, olha a árvore! Caiu no meu carro! Caiu no meu carro! Oh, meu Deus! O meu carro! Então eu percebi que não era brincadeira. Eles estavam gritando, algo estava acontecendo. Não esperava nada. Na verdade, não achei que a tempestade ia ser grande coisa. Só pensei em fazer um vídeo e mandar para amigos. E capturei algo bem louco. Oh, meu Deus! Gravei isso! Eu estava no computador e ouvi os gritos. Olhei pela janela e vi a árvore caindo. Primeiro gritei porque a árvore estava caindo. Depois vi que ia cair no meu carro. O vento não parecia tão forte, mas ela partiu como um galho. Ai, meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu? O carro foi amassado. Me senti num filme de horror vendo aquelas árvores caindo em volta da casa. Quando acontece com sua casa, você entra num estado de choque. A árvore caiu! O perigo de árvores caindo. No passado, elas mataram pessoas. É assustador porque há aquele silêncio até fazer contato com o que vai atingir. Depois, você ouve o amassamento inconfundível de metal. Fiquei assustado a noite toda. Foi horrível. Me senti num filme de horror. Vamos ficar longe disso. Pegou fogo ali. Tem fogo ali, pai. Olha o fogo. Meu Deus. Não posso fazer nada a respeito. Meu Deus. Árvores caíam em todos os lugares. Mas não era só o vento que causava o problema. A tempestade caminhava tão devagar que pairou sobre o Nordeste, saturando o solo abaixo. Tivemos muita chuva antes da chegada do sistema, então foi como uma preparação para perdermos muitas árvores. Com o solo amolecido, úmido, caem muitas árvores. – 29 de outubro, 6:38 da tarde. Final da tarde na costa de Nova Jersey. As ondas crescem a cada minuto. Meu Deus! Aguardando o furacão, o caçador de furacões, Jeff Piotrowski. Os ventos estão a 137 km por hora perto da costa agora. Recebemos um boletim do tempo, do sul de Boston, de que estão a mais de 143 km por hora. Outros caçadores de tempestades estão contando com a promessa de que será um evento épico. Sandy está começando a ficar conhecido aqui no litoral norte de Long Island. Podem ver a enchente atrás de mim. Estou com água até os joelhos agora. Essa é a primeira maré alta e a onda não é assim tão grande. A segunda maré alta, que chegará mais tarde à noite, é bem maior. Toda essa área possivelmente vai inundar. O furacão está se aproximando da linha costeira. Só vai piorar daqui para frente. Com o cair da noite, Jeff está se preparando para a onda da tempestade. Olha a água! Olha a onda da tempestade no Garden State Parkway. Parece que uma represa rompeu e está inundando o Garden. A água estava causando destruição em casas no Brooklyn.
29 de outubro, 7h46 da noite. Invadindo tudo. Brooklyn, Nova York. A água estava cobrindo a rua completamente e não dava mais para vê-la. Depois de um tempo, a água começou a inundar o porão onde trabalhamos. E, de repente, a porta abriu de uma vez. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! A porta abriu com a pressão. Era como se um rio ou o oceano estivesse entrando. A porta não aguentou. Naquele momento, eu comecei a ficar realmente assustada. Oh, meu Deus! Parecia que tinham desviado o mar para dentro de casa. E a força da água era muito mais rápida do que você possa imaginar. A água começou a entrar como se fosse o oceano, com muita força. Vamos fechar a porta. Vai, vai, vai. A gente precisa parar a água de algum jeito. De repente, a luz acabou. E foi um momento muito assustador. 29 de outubro, das 8 às 8h30 da noite. A energia estava acabando por toda a região. Brooklyn, Nova York. Mas estava para ficar pior, porque a água do mar e eletricidade não são uma boa combinação. O que está acontecendo? É o furacão. O que é isso? Neste clarão espetacular, uma subestação da Con Edison explode, cortando a energia de quase 1 milhão de lares da cidade de Nova York. Um residente local, John Mattiusi, captura a explosão em vídeo. Comecei a entrar na água, a inundação estava começando a subir e já estava a 60 centímetros naquela hora. Essa área aqui era como um túnel de vento. A rajada era de 160 km por hora. Havia menininhas se agarrando nas árvores, assim, se agarrando pelas suas vidas. E ficou bem perigoso por aqui, porque havia essas folhas de metal de 15 quilos, simplesmente voando pelo ar. E, de repente, a minha câmera se iluminou. Então houve outro enorme clarão, uma explosão azul. Parecia um filme de ficção científica. E todos começaram a gritar, alguns só diziam, meu Deus. Foi uma sensação apocalíptica que os nova-iorquinos tiveram. Alguma coisa acabou de explodir. Quando o Manhattan apagou, o New World Trade era um dos únicos acesos. Parecia sobrenatural. Metade da ponte do Brooklyn estava apagada, toda Manhattan e uma torre alta estavam brilhando. E no fim tudo se apagou. E durante a noite toda você via explosões azuis à distância. Era muito assustador, parecia algo saído de Independence Day. 29 de outubro, 8h33 da noite. Manhattan, Nova York. À noite, a super tempestade manda milhões de nova-iorquinos para a escuridão. As comunicações estavam falhando e os serviços de emergência estavam no limite. A emergência está abarrotada, com 20 mil chamadas por hora. Cerca de 300 por minuto. 5 a cada segundo. Com os telefones mudos, as vítimas do Sandy se voltam em desespero para a mídia social, como o Twitter. Centenas de tweets por minuto estão chegando agora aos corpos de bombeiros de Nova York. A gerente de mídia social, Emily Raimi, está tentando ajudar. Entre as 20 e 22 horas, eu comecei a ver muitos tweets apavorados que nunca tinha visto no Twitter. Havia muitas pessoas sem serviço de telefone que não conseguiam ligar para a emergência, tweetando ligações de emergência.
Eu estava sentindo o pânico pelas palavras que elas estavam usando. A velocidade em que estavam tweetando, eu recebia da mesma pessoa 4 tweets com diferença de segundos. Entre os muitos tweets, havia um dramático pedido de ajuda. Uma mulher temia pela segurança de seus pais presos na enchente. Esta mulher tweetou logo cedo à noite, dizendo que os pais estavam presos dentro de casa em Staten Island. E eu disse que estava contatando os serviços e também estava contatando a emergência. Staten Island foi atingida duramente pelo Sandy. Muitas das fatalidades de Nova York ocorreram nesta pequena ilha. Emily tenta salvar vidas usando o Twitter para enviar conselhos vitais. Naquela noite, eu tentei comunicar às pessoas que se as suas casas começassem a encher de água, com certeza o lado de fora estaria bem pior. A água estava se movendo extremamente rápido, como se fosse um rio carregando muitos destroços. Portanto, ficar fora de casa nessa situação, sem a ajuda de um resgate, provavelmente seria bem pior do que ficar dentro de casa. Esta tempestade é uma tempestade do século XXI. É a primeira em que foi usada a mídia social para pedir ajuda. 29 de outubro, 9h14 da noite. Das ligações de emergência feitas naquela noite, a emergência médica respondeu a quase 6.000. Mas não foi o único serviço exigido ao limite. Os hospitais estavam abarrotados. No Lower East Side, o Hospital Universitário de Nova York está sem luz e removendo mais de 200 pacientes críticos. Para estes pacientes, este pesadelo tornou-se uma questão de vida ou morte. Manhattan está numa crise médica. Notícias sobre o furacão Sandy. Chris Walsh ao vivo agora em Lower Manhattan. A situação mais séria deve ser a que está acontecendo no hospital universitário. O que está acontecendo aí com relação aos pacientes? Agora estão transferindo cerca de 200 pacientes sérios para vários hospitais na área por causa das águas. Nunca imaginaria que isso está acontecendo em Nova York. O melhor agora é não entrar em pânico. A polícia está fazendo tudo o que pode. Ela tem várias viaturas patrulhando cada quarteirão. As pessoas devem se manter civis. Em Nova Jersey, Abby Wellington e Stephen Ockson enfrentam sua própria emergência médica. Não há luz em sua casa. As ruas estão todas bloqueadas. 29 de outubro, 10h30 da noite. Abby está grávida e não percebeu que está prestes a dar à luz. Fort Lee, Nova Jersey. No começo do furacão, eu estava a dias do parto e eu fiquei nervosa. Estávamos sem energia elétrica, sem aquecimento, e por volta das 21h30 nós fomos dormir. Eu senti um pouco de dor, mas nada parecido com as contrações da última vez. Ela voltou, talvez 8 ou 10 minutos depois, e então parecia que algo estava começando. Impossibilitados de chegar ao hospital, o único recurso é pedir ajuda da vizinha Jan. Recebi uma mensagem. Venha, o bebê está nascendo. Abby está aterrorizada com a perspectiva de dar à luz ao bebê sem assistência médica. Era tudo assustador. Estava escuro, não havia luz. Apenas 2 velas no banheiro. Senti algo. A bolsa tinha estourado. E a cabeça do bebê estava saindo. Eu estava para ter o bebê em meia hora. O bebê estava nascendo. Stephen e Jan improvisam e procuram pela casa qualquer coisa que ajudasse. Eles até encontram clips para fechar sacos de batatinhas para prenderem o cordão umbilical. Em 1 hora, Abby dá à luz sob luz de vela e no chão de seu banheiro. Contra todas as possibilidades, o parto de Abby correu sem problemas. Mas a história poderia ter sido diferente. A tempestade causou muitos danos. Muitas pessoas morreram. Tivemos muita sorte. A super tempestade Sandy não estava parando para ninguém. Nem mesmo para o bebê Henley. 29 de outubro, 11h01 da noite. Um enorme teste para os serviços de emergência de Nova York chega por volta das 23 horas. Breeze Point, Nova York. As linhas de energia caídas no Queens iniciam um fogo devastador por todo o bairro de Breeze Point. Os moradores de Breeze Point, de repente, enfrentam um dilema mortal, enquanto o fogo se espalha rapidamente com a força dos ventos da tempestade. Fugir pelas águas da enchente é arriscado. A alternativa? Ficar firme enquanto suas casas pegam fogo.
Ventos de 112 km por hora espalham o fogo. Brasas do tamanho de bolas de beisebol são sopradas de casa para casa. O que não está inundando está em chamas. No começo não havia ninguém para combater as chamas. Os bombeiros locais estavam presos no segundo andar de seu próprio posto. Quando a ajuda chega, quase 3 horas depois, Breeze Point está em ruínas. Comunidades estão traumatizadas por toda a costa. Agora, os cientistas estão desesperados para entender por que a super tempestade Sandy foi tão destrutiva. Apesar dos alertas, poucos esperavam tamanha devastação. Os especialistas estão agora em Nova York e Nova Jersey para entender o que aconteceu. O engenheiro eólico Tim Marshall está avaliando o impacto do Sandy. Estamos chegando à área de Breeze Point. O fogo foi apagado, mas a verdadeira extensão da devastação está apenas começando a ser constatada. Este foi o cenário de um evento horrível. Quando a onda da tempestade chegou e inundou todas essas casas. Muita gente ficou presa e depois o pior pesadelo que você pode imaginar aconteceu. Começou o fogo. A área queimada está aqui à direita. Vamos dar uma olhada nela. Agora podemos ver a área de devastação toda queimada. As casas se foram. Árvores estão queimadas, postes estão queimados. São cerca de 100 casas totalmente incineradas, até o chão. A área queimada começou perto do oceano e continua até ali. Se existissem mais casas além dali, o fogo teria continuado. Mas ele parou bem ali no estacionamento. 111 casas foram destruídas pelo fogo em Breeze Point. Mas por algum milagre, ninguém morreu aqui. O caçador de tempestade, Jeff Piotrowski, está investigando os danos. Quando a onda da tempestade chegou, a água tinha tanta força que fez coisas impensáveis, como jogar carros no alto de postes, empilhar carros. No auge do furacão Sandy, a onda da tempestade neste local tinha 1,5 metro a 2 metros, mais as ondas em cima dela. Simplesmente inundou toda esta área. Olha o que ela fez neste local. Cabanas, madeiras, tábuas, tudo foi atingido, inundado e destruído. Os moradores estão lentamente voltando ao que restou de suas casas. Nós não movemos nada. A água moveu tudo. A água estava quase no teto. Me desculpe. Esta era a geladeira que eu tinha enchido para o caso de acontecer algo, mas nada nos teria preparado para isso aqui. Nothing could have prepared us for this. Este é o banheiro. A gente mantinha tudo arrumado. Esta era a nossa casa. Me desculpe. Os serviços de emergência ainda estão nas ruas, levando moradores desnorteados para a segurança. Vai ficar aqui? Meu marido vai ficar aqui. Montamos um abrigo no posto. Eu não estive lá, eu sou voluntária. Se precisar de algo, vai até lá. Temos cobertores, lanternas, pilhas, velas. Eu não sei mais do que eu preciso, Vá lá e coma algo. O bombeiro voluntário Daniel Cavanaugh passou a noite resgatando pessoas de suas casas destruídas. Tivemos uma morte a umas 2 casas do posto de bombeiros, mais perto da água. Ele ficou preso no porão da casa.
Do ar, é óbvio para Tim Marshall que algumas das casas abaixo podem virar armadilhas mortais. Esta é a costa de Jersey, onde o furacão Sandy atingiu a terra. O que estamos vendo ali são casas e o pântano. Temos uma casa no meio daquele campo. Há várias casas ali. E temos uma casa bem no meio da estrada. A parte de cima da casa está bem no meio da estrada. A água chega com tremenda força. A carga da sua casa faz toda a pressão para baixo. E quando as ondas chegam, basicamente corta as fundições da casa, o fundo da casa. O segundo andar cai para onde estava o primeiro andar. Estas casas simplesmente erguem suas fundações e se movem com o avanço da água. E flutuaram naquela posição ali, bem na rua. Eu cresci aqui. Eu tô aqui desde que nasci. Isso é absolutamente desalentador. São lembranças de gerações levadas pela água. Nós nunca conseguiremos substituir isso. Nunca conseguiremos reconstruir. É chocante. Eu soube que um chalé foi carregado para o mar. E depois descobri que foram 4. Eles simplesmente desapareceram completamente. Como vamos remover tudo isso? Seaside Heights é um retrato da destruição total. Parte do cais aqui está todo retorcido, onde as ondas vieram por baixo. A marca da onda foi deixada pelo cais sendo erguido. Lower Manhattan estava bem dentro da zona de perigo. Sandy causou uma onda recorde de tempestade. 4 metros de água vieram esmagando pelas ruas da cidade. Nunca na minha vida morando em Nova York. Já viu alguma coisa assim? Não. Os edifícios do distrito financeiro não tinham defesas suficientes para evitar a inundação. O sistema de metrô de Nova York, de 108 anos, sofreu seu maior desastre. Em algumas estações, a água subiu dos trilhos até o teto. A razão dessa destruição está escondida sob as ruas. O historiador Andrew Needham acredita que descobriu por que esta área da Lower Manhattan é tão vulnerável à enchente. Essa é uma ótima história sobre o conflito entre humanos e natureza, e é uma história que quase ninguém em Nova York conhece. É incrível que o lugar onde estamos andando agora já foi um brejo, parte do oceano, e se transformou em propriedade durante vários séculos, quando as pessoas fizeram um aterro, jogaram terra, lixo, cinzas, restos de material de incêndios que devastaram a Lower Manhattan, tudo o que podiam transformar em nova terra. Construir sobre lixo e outros materiais ajudou a expandir Manhattan por 400 anos. Mas a poderosa onda da tempestade Sandy temporariamente levou a linha d'água de volta para onde tinha começado. Acabei de vir de onde estava a marca da enchente durante o Sandy e ainda podemos ver caminhões na Rua Pérola limpando o lixo e bombeando água para fora de porões. Não é por acaso que os caminhões estão lá. Na Rua Pérola era, até o século XVII, a linha original da praia de Manhattan. E a rua tem esse nome por causa das ostras que havia nas áreas rasas perto da linha da praia. O oceanógrafo Simon Boxhall acredita que mudar a natureza pode trazer consequências desastrosas. Avançamos cada vez mais em termos de espaço nas nossas cidades, e muitas delas estão nas linhas costeiras. Avançamos para as planícies de alagados, em áreas que a natureza tradicionalmente usou para proteger a terra contra ondas de tempestades, contra furacões. Hoje estamos vivendo na área que era a zona de proteção, e esse é o grande problema. E ficou pior no caso do litoral leste, porque é difícil construir defesas marítimas. Ao longo de toda a costa leste, propriedades à beira-mar estão diretamente no caminho de tempestades potencialmente perigosas. É agradável ter uma propriedade no litoral de frente para o mar.
Mas, se construir ao longo da costa, você constrói em área de inundação, em área de aterro e corre um risco maior. E vai sempre estar exposto, independente das defesas marítimas, à possibilidade da natureza tomar a terra de volta. Mas é com a frequência que essas coisas ocorrem que precisamos começar a nos preocupar. Sandy foi um grande alerta para as pessoas em Nova York e ao longo do litoral leste. Isto é inacreditável. Inacreditável. Frequentemente tomamos coisas da natureza, como a terra nas nossas costas. A natureza é muito boa em tomar de volta, como neste caso com o furacão Sandy. Como o furacão Sandy se transformou numa super tempestade de proporções épicas. Uma tempestade que trouxe o caos para o Caribe. Depois se dirigiu para a América do Norte. Você se prepara para o pior e espera pelo melhor. Foi o que fizemos. E trouxe ventos que derrubaram milhares de árvores. Eu nunca vi nada igual a isso. As ondas são 3 vezes o tamanho de um ser humano. A onda da tempestade Sandy golpeou o litoral dos Estados Unidos, alterando o formato de suas praias. Eu cresci aqui, estou aqui desde que nasci. Isto é absolutamente desolador. E inundou subúrbios e cidades com bilhões de litros de água do mar. Sandy causou incêndios que destruíram as casas das pessoas e levou os serviços de emergência de Nova York ao seu limite. Há apenas 7 dias, próximo da costa da América do Sul, a tempestade estava começando a se formar. Nesta região, a alta temperatura do mar do Caribe permite a evaporação de trilhões de gotículas carregadas de energia, criando sistemas de nuvens densas que podem começar a girar. Quando seus ventos atingem 120 km por hora ou mais, Sandy é considerada um furacão. A tempestade era uma ameaça mortal, tirando 71 vidas e destruindo ilhas caribenhas pelo caminho. Vamos aprender o máximo possível sobre ela. Então, o Centro Nacional de Furacão enviou seus aviões em missões arriscadas. Temos uma tripulação partindo hoje que estará voando em turnos. Tínhamos 2 aviões, um voaria 12 horas e depois o outro voaria às 12 horas seguintes, e continuaríamos fazendo isso até o furacão atingir a Terra. Os dados que vamos coletar baseados nesse padrão de voo, em que lançaremos diferentes drop sondes, vão nos ajudar a determinar a intensidade do Sandy. Quando voamos no avião P-3 caça-furacão, estamos num laboratório voador. Coletamos dados de drop sondes, que são sondas que lançamos do avião. A sonda cai de paraquedas, medindo a temperatura, umidade e pressão do furacão, bem como a velocidade e direção do vento. Os dados coletados iriam ajudar os gerenciadores de emergência a determinar a remoção ou não de pessoas da costa de Nova Jersey e Nova York, com a chegada do furacão Sandy. Os meteorologistas do Centro de Furacões ficaram chocados com os dados. O Sandy estava agora em um diferente nível. Estava em curso de criar um sistema maior com potencial destrutivo assustador. Os dados coletados do avião P-3 mostraram que o raio do vento tinha se expandido muito, mais do que na última década. Muitos furacões são pequenos, o raio do vento é pequeno, então não causam impacto numa área grande. Sistemas tropicais são muito concentrados. Os ventos são bem fortes, mas muito concentrados.
Esta diluição da tempestade espalha a ação para uma área bem maior. É o tamanho que o tornou devastador. Os meteorologistas começam a perceber que o Sandy estava destinado a ser um dos maiores furacões a se formar na bacia do Atlântico. Andrew, 290 quilômetros em diâmetro. Katrina, maior ainda. Irene, Sandy, o maior de todos. Essa tempestade tinha cerca de 1.600 quilômetros de diâmetro, uma super tempestade. Furacões viajando próximo do litoral leste geralmente viram para o leste e enfraquecem no Atlântico Norte. Mas com uma frente climática sobre a Groenlândia e um sistema de baixa pressão sobre os Estados Unidos, Sandy tomou um rumo diferente. Outra coisa em comum sobre o Sandy é que ele não recurvou para fora no Atlântico, que é o que os furacões normalmente fazem em latitudes como de Nova York ou de Nova Jersey. Sandy recurvou para dentro. Temos ventos do sudoeste que tendem a recurvar o sistema para o norte. Temos ventos de uma direção diferente que tendem a dirigir o sistema nessa direção. Cientes da trajetória em direção à Terra do Sandy, as autoridades determinaram a evacuação de seu caminho previsto, temendo que Sandy trouxesse uma onda de tempestade. Aproximando-se da Terra, um vento de furacão leva a água na direção da praia. Onda após onda batem nas estruturas da linha costeira e inundam as ruas da cidade. Essas ondas não foram criadas localmente, foram criadas quando a tempestade se movia pelo Atlântico. Elas avançam, então de repente temos 4, 5 metros de água. 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada. A onda da tempestade Sandy despejou 450 milhões de toneladas de água do Atlântico sobre a cidade de Nova York e a praia de Jersey. A Lua fornece a última peça do letal quebra-cabeça do Sandy. A força da gravidade puxa a água da Terra, erguendo a superfície fracionariamente em sua direção. Os oceanos incham na direção da Lua para gerar 2 marés por dia. Na Lua cheia, a sua gravidade pode alinhar com a do Sol para produzir marés particularmente altas. A supertempestade Sandy chegou à Terra justamente quando a Lua cheia iluminava o céu. Aquela lua cheia e maré alta acrescentaram mais 2 metros no nível do mar. Se o furacão tivesse chegado durante a meia-lua, quando não haveria marés altas, não teríamos visto tamanha inundação no litoral leste, nas cidades, nos subúrbios. Sandy escolheu a pior época possível para chegar. Tinha uma maré alta astronômica. Os níveis do mar seriam mais altos do que o normal. Ao mesmo tempo, devido ao forte vento, ondas de 4 metros foram pioradas por essa maré alta. Em 29 de outubro de 2012, a costa recebeu a onda de maré alta de lua cheia da tempestade Sandy. Uma vasta parede de água indo na direção da costa, impulsionada por ventos de 145 km por hora do furacão. A água é um fluido muito denso, muito mais denso do que o ar. Sandy causou grande impacto com relação aos danos de água, devido à força dos ventos que levaram água para as partes baixas de Manhattan. Foi uma tremenda quantidade de água concentrada numa pequena área. Sem a fonte de energia de um oceano quente, Sandy, muito lentamente, perde a sua força. Mas esta foi a tempestade perfeita? O que torna perfeita são os ingredientes juntos para causar um alto impacto. Esta foi realmente uma super tempestade. Temos a enorme onda de tempestade, os ventos, linhas de energia caída, chuvas, inundação e, acredite ou não, em outubro, alguns lugares na Virgínia do Oeste, quase 1 metro de neve. E lá nos Grandes Lagos, a milhares de quilômetros, surfistas pegaram ondas de 6 metros. Sandy foi enorme assim.
toda a costa leste dos Estados Unidos até Chicago e Grandes Lagos foram atingidos por esta tempestade. Clima severo está afetando cada parte do globo. Em 2012, a agricultura russa sofre a sua segunda seca em 2 anos. A Grã-Bretanha é inundada por chuva de verão recorde. E Veneza continua a ter interesse passageiro pelo mar. Nos Estados Unidos, tornados destrutivos são desenfreados. E mais de 9,5 milhões de hectares queimam em incêndios descontrolados devido a condições altamente inflamáveis. Mudança climática parece ser real. As temperaturas médias subiram mais de meio grau nos últimos 100 anos. Mas eventos de clima severos, como a supertempestade Sandy, podem ser diretamente ligados à mudança climática? Ainda estamos tentando entender os efeitos da mudança climática e se veremos ou não mais tempestades como Sandy, ainda não sabemos. Como cientista, temos de olhar isto com objetividade. Se começar a dizer que o evento raro está se tornando comum, isso, para mim, é boa evidência de que algo está mudando. Isso precisa ser feito quantitativamente, não para este caso em particular. Se alguém conseguir mostrar isso, então acreditarei mais nos aspectos da mudança. Aquecimento global significa que há mais energia em nossa atmosfera, mais energia em nossos oceanos. E essa energia é vista em termos de tempestades. E significa que teremos mais climas severos fora de estação. Nossas estações estão mudando, mais furacões, ventos mais fortes, mais tempestades tropicais. E é com esse padrão de eventos que teremos de nos acostumar nas próximas décadas e séculos. 9 dias após o Sandy, ainda mais tempo ruim para os nova-iorquinos. Uma tempestade do Nordeste deixa dezenas de milhares sem energia em temperaturas congelantes. O clima severo é algo com que devemos simplesmente nos acostumar? Praticamente todo especialista sabe que os humanos estão aquecendo o planeta. Eles dizem que tempestades como Sandy se tornarão mais comuns no futuro, assim como a elevação dos níveis do mar, que certamente vão acontecer e se elevar por séculos. Se o nível do mar se elevar, o que você vai fazer? Vai mudar para o alto? Por isso, devemos pensar em como fazer a mudança, como replanejar cidades e metrópoles para os próximos 2, 3 séculos. Certamente a preparação para estes eventos é necessária e obrigatória, e não depois que acontecem, mas antes de acontecerem. Nem todos os cientistas concordam com as causas da mudança climática. Mas uma coisa parece clara: furacões como o Sandy voltarão a nos visitar. Será que algum ponto crítico foi atingido? Todos nós saberemos a resposta mais cedo do que gostaríamos. Oi. Eu nem sei o que te falar. Eu só tô feliz da gente estar viva. A gente não tem energia elétrica. A gente ficou sem nenhum serviço. A gente está sem telefone. Parece cena de filme do fim do mundo. E eu não estou exagerando, não. Não tem palavras para descrever isso. O calçadão não existe mais, mas a gente está bem. Nós fizemos fogueiras à noite na rua e a gente cozinhou em comunidade. Tentamos ficar juntos e em segurança, mantendo a fé. Eu acho que as pessoas não entendem exatamente o que aconteceu nos nossos bairros. A gente quer que as pessoas saibam disso, porque a gente quer que alguém venha nos ajudar. Enfim, eu penso muito em você e eu espero falar com você logo. Beijo grande. Tchau. Love you, big kiss. Bye.